Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a esse canal. Eu sou Marcelo Amazonas e você está assistindo ao Ad Libitum, esse que é mais um canal cada vez mais perdido nesse abismo digital que é a internet. Vai sumindo, como é bom ser apenas mais um. Mas olha, como eu já falei, antes disso, vamos fazer esse mergulho nessa viagem a outro universo, que é o universo de George Russell, essa grande cabeça musical. Não conhece? Ainda não ouviu falar? Não tem problema, vai dar uma olhada, ouve as músicas, aí que tá. O canal tá aqui para isso, para cultivar as dúvidas, e o George Russell é o provocador. Ele traz nada menos do que uma outra visão, né? Já falei lá no outro episódio, no prefácio, uma série de coisas que são muito interessantes e instigantes. Uma nova visão de uma... organiza tudo diferente, né? Um Galileu, um cara que fala, não, para mim é tudo diferente, não é bem assim que as coisas funcionam no meu universo musical. E traz aí a sua teoria para nos provocar, no mínimo, né? No mínimo, assim, ouçam, ele diz, pensem, sintam, né? Agora, e traz hoje o embasamento, né, teórico da coisa. E isso que é demais. Então, essa grande viagem que a gente está fazendo, na verdade, né? Como diz o Walter Russell, outro mestre, não agora o George, né? O Walter Russell, um dos caras que mais compreendeu o todo, né? É nada menos o Victor Schauberger. Esses caras, gente, que eu vou falar muito por aqui, porque são caras que se aproximaram da natureza. As suas teorias, elas vão de encontro, né, às leis da natureza, respeito, e por essa razão, né, estão sempre em harmonia, em sintonia, né, sempre geram saldo positivo, né, ao contrário da nossa visão limitadora que eles apresentam, né, de tudo, de ciência, de filosofia, de transmutação, de aprendizado. Então tudo isso me interessa muito. Falou em revisar as coisas, em olhar para dentro de si mesmo, ouvir diferente, analisar, procurar deixar de lado, como diz o prefácio lá, né? Por um momento, o que a gente já sabe, embora a gente vá trazer, né, para as nossas experiências e o nosso saber, procurar deixar de lado. Todas essas coisas nos provocam demais, entendeu? Então, assim, falou, tá no lugar certo, né? Então, pô, aqui é o lugar das provocações, né? Da dúvida, da dúvida. É uma loucura, né? Como esse conceito, pelo menos é a minha experiência, óbvio, né? Foi mexendo comigo, mexendo e botando mais dúvidas, e à medida em que eu fui incorporando mesmo, né? Eu fui percebendo uma série de coisas que eu tô achando uma viagem interessantíssima. E é isso, ó. Vou aqui, já tem gente falando, vou falar mais umas últimas palavrinhas. A gente vai fazendo essa viagem, não tem começo, nem meio, nem fim, como disse lá finalmente Walter Russell, né? Essa é uma ideia humana, né? A natureza está tudo sempre acontecendo, sempre esteve, está e estará tudo, entendeu? Nem que seja a revolução dos universos e tudo mais, está tudo sempre. Então, a gente agora está entrando nessa viagem, né? Nessa outra esfera, digamos assim, né? Um outro universo, abrir o outro universo paralelo para a gente devagar, entende? E ver o que tem lá dentro e tudo. Então, é isso, a gente está indo para esse universo lídio, né, do George Russell, tá bom? Vai com uma certa paciência. Se o vídeo ficar grande, é assim mesmo, que eu tô há anos para aprender esse conceito, então 1 hora e meia, sei lá quanto tempo vai dar. O canal nunca se baseou nessas coisas, mas assim, não é nada, na minha opinião, né? E é isso, a gente vê qual que é a nossa. Se você tem prazer, volta outra hora, ou vê devagar, tá muito grande, não sei o que, afinal, o que eu faço com isso, esse tipo de coisa. Põe tudo de lado, porque já falou lá no prefácio, a gente não pode, não vai conseguir assimilar essas coisas, nem outras, né, a partir de um ponto de vista emocional ou intelectualmente fechado, estreito. Então aqui nós estamos numa abertura total de coração, de disposição. Eu quero estar aqui mais uma vez, né? Então, se você quiser, é a mesma coisa, é só cair para dentro, porque isso já está rolando há muito tempo. A gente que está chegando nesse novo universo e tal. Então, de repente, eu te convido aqui a gente cair para dentro e fazer
essa viagem no universo lídio. Vou pôr de novo aqui o livro e já falei, né? Eu vou usar o livro, nós vamos usar tabelas do Michael Machado, que tem, assim, feito muito por mim, pelo canal, pelo conceito. Eu sou muito grato, manja muito dessa história toda. Esse episódio também, grande parte dele, ele é possível por causa do Michael, do trabalho dele que ele vem desenvolvendo e gentilmente cedeu aqui, entendeu? Tabelas e coisas para a gente estudar. Vocês vão ver, né, que aqui tem os logos, as coisas dele que a gente vai usar. Então, agradeço mais uma vez. E é isso, gente. Se vocês querem também saber sobre isso, querem ter... E lá tem arranjo na plataforma dele, tem um monte de coisa interessante. Eu sugiro fortemente, se você tá afim, né, enfim, de estudar arranjos, orquestração, dentro dessas óticas. Um grande barato tudo isso. Vai lá, Universidade Michael Machado de Música, tá bom? E aqui agora a fundação teórica do lance, gente, do conceito, tá bom? Então, ó, de novo, a gente vai ler as coisas, né? Vai ler nota de rodapé, vai pegar desde o começo, né? Tendo em mente, assim, que tudo é relevante, né? Dentro da nossa avaliação, porque aqui tem muito disso, né? Aquelas notinhas, aquelas coisas que fazem a diferença. Também por isso eu resolvi usar o livro aqui, né? Além, já falei, na hora da síntese, aquelas coisas, usar do Michael, que está tudo traduzido e tudo mais, uma maravilha, né? Então vamos lá, qual é a fundação? Aqui, ó, é a arte e a ciência da gravidade tonal. Então ele já vai falar o que é gravidade tonal. Vamos começar por aqui, ao invés do teste de performance que ele sugere aqui no livro. Eu vou começar aqui, ó. O que é gravidade tonal? Ele diz o seguinte: na série harmônica, quando nós tocamos um som, seus desdobramentos naturais, como a gente sabe, né? Um som, ele é múltiplo, né? Ele não é uma coisa só. Então, dentro dos seus desdobramentos naturais, na série harmônica, o primeiro intervalo que se estabelece como o intervalo harmônico mais forte, ele está falando, é o intervalo de quinta. Ele está lá na base da série harmônica. E o intervalo de quinta, então, é um pilar intervalar, né? E é mesmo, virou 5-1, já é consenso isso, né? Dentro da nossa. Tá, aí o que ele vai dizer? Ele é o primeiro intervalo que já é enviesado, que é tendenciado em direção à tônica. É o que mais vai aparecer, né? Dentro da série harmônica. Então, tirando a própria nota, né? A fundamental. Então, e depois a gente vai ver, né, na série harmônica, que tem um acorde maior. É isso. Eu já falei sobre isso aqui no canal também, o acorde perfeito, esse tipo de coisa. Então tem tudo a ver aqui. Ele vai lá na origem da coisa, tá? Lá na base. Então ele vem dizer que uma quinta já é uma unidade de gravidade tonal. Por quê? Porque no intervalo de quinta, que nem ele se apresenta na série harmônica, ó, uma quinta e depois uma quarta justa, né? No intervalo de quinta, a tônica é sempre a nota de baixo. Tá bom? Então, aqui nós temos a menor unidade, a unidade básica de gravidade tonal. É uma quinta, tá? Tá bom. Aí ele fala o quê? Que uma escada de 6 quintas, então, consecutivamente, se uma quinta tem a menor unidade de gravidade tonal, essa quinta puxa essa aqui, a tônica. Essa, por sua vez, puxa essa, que puxa essa, que puxa essa, que puxa essa, que puxa essa, entendeu? E confere dentro de uma escada de 6 quintas justas, ela confere à última esse poder, ele fala aqui, né? São os termos dele, essa autoridade. Então, essa gravidade tonal ou o magnetismo tonal, né? Com essa escada, essa sobreposição de quintas, ele flui, ele está falando aqui, na direção para baixo, né? Downwards, para baixo. Então, eu já vou colocar aqui também que tem a ver com o Schauberger, tem a ver com as espirais, tem a ver com movimentos da natureza, né? Que o movimento gerador na natureza e o movimento também concentrador de energia é o movimento anti-horário, centrípeto, que é bem esse, né? Downwards, que é o que vai gerar o magnetismo tonal num círculo, né? Então, nesse magnetismo, esse Fá sustenido, ele surrounds, ele
da autoridade tonal, tônica de tônica ao si. O si, por sua vez, passa essa autoridade ao mi, e assim ao lá, ao ré, do ré ao sol, sol, dó, entende? E formando a tônica, né, essa autoridade máxima, né, ao tom de baixo, a tônica, né, que no caso é o dó. Então, dessa forma, essa ordem de 6/5, 6/5 representa um campo de gravidade tonal auto-organizado. Tá aí, então, essa ordem de 6/5 que representa a escala lídia, ela é um campo de gravidade tonal auto-organizado, onde a energia flui sem interferência, tá? É bonito demais, ai meu Deus, prepara o coração até. Então, olha, ele coloca em todas as configurações aqui, tá bom? Esse exemplo, tá? Então, nós temos em quintas, nós temos terciária e ó, escalar, a unidade. Posso tocar de tudo que é jeito. A gente já vai entrar em uma série de coisas. Nossa Senhora, vamos nessa! Então, ele vai falar da escala maior. Então, falou da unidade, mas eu quero ir mais adiante, antes de ir para a escala maior. Ele vem aqui e fala o seguinte. Veja que, na escala lídia, aqui eu não tenho essa quarta justa, eu não poderia ter, porque eu faço sustenido. Então o que ele diz? Na escala lídia, a escala lídia, dentro da sua estrutura fundamental, a estrutura harmônica da escala, ele vai justificar tudo isso, né? O porquê. Ele diz, essa escala está em acordo com a física do som, com a série harmônica. Primeiro a gente tem uma quinta justa e depois a quarta na escala lídia. E nesse contexto, a tônica dentro do intervalo de quinta, acabamos de ver, ela é a nota de baixo. E dentro do intervalo de quarta, ela é a nota de cima, igual acontece aqui, gente. Estou voltando na série harmônica naturalmente, tá vendo? Então, esse som se desdobra e essa está em total conformidade. E aí ele fala assim, ó, vou te dar a justificativa em relação aos intervalos, em relação a essa tônica, como com essa tônica, como com a escala lídia e a sua tônica, que ele diz tônica lídia, óbvio, por essa razão, porque vem da escala lídia, dessa corrente, né, de quintas. Por que que com ela ele diz, ó, a gente pode ter todos os intervalos mantendo uma tônica lídia. Então, por exemplo, dó, dó, a gente tem na oitava, é o próprio, óbvio, né? Dó, si, sétima maior, é a nota de baixo que é a tônica, no caso é isso dentro da região da oitava, né? Da escala lídia dentro da oitava. Então, dó, si, sétima maior vai ter o dó como tônica lídia. Ré, dó, a gente tem a nota de cima como tônica lídia, são sempre semibreves, né? Já reparou? Então, ó, essa é a tônica, esse dó que está em cima, ó, logo a gente também pode ter tônica lídia. Tônica lídia, a mesma coisa, sexta maior, sexta menor, todos. Por quê? Porque nesse é o de cima, na sexta maior é a nota de baixo, a mesma coisa, igual a quinta justa, é a nota de baixo que é a tônica. Quinta justa, a mesma coisa. Veja, e todos os outros. Agora, na fundamental, aqui no trítono, a gente só consegue ter na escala lídia, entendeu? Mantendo essa tônica. Então agora a gente vai para a escala tradicional, entende? Que ele veio a escala maior, né? Que a gente tem como a escala tradicional, a nossa escala diatônica maior. Ele diz que a estrutura da escala harmônica inverte essa ordem, né? Na qual os intervalos são encontrados, né? Na série harmônica. Então, na escala tradicional a gente tem Dó, Fá e Fá, Dó. Isso é muito louco porque tem a ver com o Schauberger, tem a ver com o movimento vertical, né, que eu acabei de falar, como um ciclone, gente. Um ciclone, ele tem tudo na natureza. Não podemos ser cartesiano, como eu já fui tanto e tal, né? Eu precisei estudar assim careta para entender as coisas, mas ampliando essa visão, a meu ver, né,
assim, indo muito além, saindo dessas coisas. Tudo é dualidade, a gente sabe disso, né? O bem e o mal, o yin e o yang, o claro e o escuro, a gente sabe disso, tá tudo junto, né? Caminhando junto, e só se percebe um pelo outro. Então elas são contrapartes, a gente deve enxergar, né? Nesse sentido. Então aqui não é diferente. Então a gente tem o movimento, digamos assim, horizontal e vertical ao mesmo tempo. Essa escala, ela está invertida porque na natureza, assim, né? São sempre movimentos dentro de movimentos. A gente viu lá, a gravidade total se estabelece e dentro a gente tem um círculo que a gente pode andar para lá e para cá. A gente já vai ver mais sobre isso, entendeu? Então, as coisas estão sempre acontecendo, tudo ao mesmo tempo, né? Não são fenômenos isolados, diretos. Então aqui ele diz que está invertido, como o Schauberger diz, né? Que nós usamos nossa tecnologia usando força centrífuga. Tudo que é o movimento que expande, o movimento que joga para fora, né? O centrípeto. A gente vai ver que tem a ver, que é o movimento horário. Quando a gente gira, aqui a gente vai girar no sentido horário, também é um movimento mais expansivo, mais para fora, entendeu? A gente sente isso, né? No movimento. Quando a gente faz isso, ó, a gente está indo rumo ao infinito, né? Como se estivéssemos rodando horário. E esse é um movimento na natureza, né? De expansão. Como a roda, se a gente não tem algo para segurar, ela se desfaz, porque quanto mais você gira o liquidificador, esse tipo de coisa, tudo que vai centrífugo, aumenta a resistência, você precisa pôr mais energia, mais input de energia, mais gasolina. Quanto mais você acelera, menor é a performance. Tudo ao contrário, entende? Né? Nesse sentido energético e tudo mais. Não imitamos a natureza. E aqui ele aponta essa... Quando ele falou isso, eu quase caí para trás, porque eu estou estudando isso há anos, entende? Aí ele me vem e me mostra isso, eu falo, não é possível. É para mim, entende? Então isso é muito bem fundamentado, tá, gente? Assim, cientificamente falando, porque eu já ouvi gente escrevendo por aí falando, o Russell não é cientista, ou até blogs que se propõem vídeos a falar sobre esse conceito. Sim, o Russell é um baita, isso aí é esse descaso, né, que as pessoas têm, porque é isso, a barbárie do especialismo, né, como diz o Gasset, esses absurdos. O cara traz um livro dessa lapa e tal, e a pessoa fala, não, isso não é científico, eu acho que não condiz, isso é totalmente científico, tem tudo a ver com a natureza e a gente poderia ir embora nesse papo horas, mas enfim. Então aqui ele demonstra como essa ordem está invertida na escala diatônica, né, na escala natural. Primeiro temos o Fá e aí temos o Dó. E por essa razão é aí que ele aponta, né, que no intervalo de quarta justa o Fá ele é a nota de cima, que é a fundamental, e no de quinta justa é a nota de baixo, que é a fundamental. Então, nós temos uma dualidade. Por quê? Porque essa nota, ela se apresenta e ela tem sua força tônica, mas essa também, entende? Então, elas são duas forças brigando. Veja só, quando a gente faz a escala agora em quintas, com Fá natural. Por quê? Porque essa tônica que se apresenta, né, no fim da escada, ela tem uma certa autoridade. Ela é quebrada aqui. Essa tônica, essa nota, quer ter a sua a sua nova autoridade, né? Ela está em desconformidade em relação a essa força que está gerando. Então, ela quer, a gravidade tonal nos mostra isso, ela quer descansar, né? É isso que o Russell ele vai dizer agora, né? Então, ele ainda faz mais uma justificativa aqui intervalar para mostrar. Ele fala, veja que na escala lídia, quando eu pego a escala lídia e tenho a minha tônica, eu consigo ter o Dó como tônica em todos, fazendo escalarmente com todas as notas da escala. Já quando eu faço com a escala maior, quando eu tenho Dó, Fá, aparece essa duplicidade, aparece essa dualidade. Por quê? Porque nesse intervalo a nota de cima é a nota que é a fundamental, né? No intervalo de quarta justa, conforme aparece lá na série harmônica que a gente já viu, tá bom? Então aqui está o fundamento da coisa. E baseado então nisso, a Elway, para falar, ele ainda fala assim, veja que tudo que você faz dentro da escala maior, tradicional, aponta para a nota Dó.
certo? Que é diferente de um outro estado da escala lídia. Então aqui ele vai falar, inclusive, que é legal porque eu fui pesquisar tudo isso, né? O conceito faz isso, me provocou, né? No prefixo latino, não grego, né? No prefixo latino, é dialética, né? Não é tese, antitese, são dois discursos, né? Esse prefixo. Diatônico, são duas tônicas, entende? Então ele tem essa tônica que ele chama de tônica dó, né? A tônica primária que está acontecendo nesse momento, e a tônica lídia, né? Que está no quarto grau, que quer, segundo a gravidade tonal, ela quer cair, ela quer estar embaixo, como a gente já viu, entende? Porque ela está em desconformidade, sabe? Fisicamente falando, com a força que se gera a partir da tônica, entende? Então, sendo assim, ele nos relata, nos classifica aqui o estado, né, da escala tradicional, escala maior, e da escala lídia, né? Então ele diz da natureza dessas escalas, né? Então ele diz que a natureza da escala lídia, a natureza da escala maior, é uma natureza que quer se tornar finalidade. Ela está sempre nesse estado de tensão, sabe? Que quer sempre voltar para o dom. Então, ele sempre, dentro da escala maior, ela sempre procura, por isso que ele vai classificar depois como ela sendo horizontal, porque ela sempre busca a tônica dela, ou o sexto grau, que também é a tônica, que são os graus, gente, que o Russell vai chamar de estação tônica. É aquela área de cadência que o Michael fala também, bem legal, que dentro daquele contexto linear, dentro de um discurso, a gente sempre vai buscar, né, aquele trecho, aquela área onde a coisa, né, porque o discurso musical é isso, uma hora ele vai, então, ter uma vírgula, um ponto, um descanso. Nosso ouvido busca, né, por esse entendimento, por essas áreas, e na música que a gente faz, que é o que ele diz, né, goal-oriented, né, que é uma música que sempre tem uma meta, sempre sai de um lugar para chegar em outro. Então, a gente tem essas áreas de cadência, essas áreas de descanso, onde a gente reconhece, onde a tonalidade se restabelece, né? Se reafirma, às vezes, ou não. Enfim, então são as áreas de cadência que ele chama de estação tônica, que é o primeiro grau, e o sexto grau, né? São representações. O sexto grau é a cara menor, como a gente vai ver, do primeiro, né? Uma representação, tanto que eles são, né, na teoria mesmo, até a teoria tradicional, são lá as tonalidades relativas, né? Então, essa escala, ele diz, ela quer sempre fazer o quê? Descansar, encontrar o seu estado de unidade, auto-organizado, que é a sua escala de quintas, né? Então, é isso que ele diz que quer acontecer, entendeu? Essa estrutura só se livra da dualidade dela quando ela descansa no lídio, que é livre de dissonância. Então agora nós vamos fazer um teste, eu vou ficar calado, e a gente toca, que é isso que ele diz aqui, ó, entendeu? Essa escala maior, tanto que, ó, os eixos dela sempre apontam como um final, o release, a liberação da tensão, é sempre na tônica, entende? Ao passo que o estado de existir da escala lídia, entende? É a unidade perfeita, completa. Isso que é harmonia no melhor sentido, na acepção completa da palavra e ampla, né? A harmonia não pode ter desacordo, é harmônico. Então, aqui ele mostra como existe esse campo, esse fluxo, e como isso aqui é quebrado, inclusive mostra, vai lá nas origens, na série harmônica, fala que diatônico já são duas tônicas e blá blá blá, entende? Muito, a meu ver, tá aí para ser contestado, né? Mas tá difícil. Então, aí ele propõe que é esse negócio aqui do começo, que ele fala que em testes feitos ao longo de várias partes ao longo de muitos anos, em várias partes do mundo, ele pede para que as pessoas, para a gente soar os acordes separadamente, e para que as pessoas tentassem detectar ou dizer qual para elas acorde, estrutura, soa com maior grau de unidade, de estado final, assim, de repouso em relação a sua tônica maior, a tríade maior. Então eu tenho isso aqui, ó, por exemplo, tá? Se é esse resto que soa em conformidade,
ou se é esse. Em maior grau de conformidade e unidade. Então a gente pode ficar tirando um pouco uma onda e ele pede pra gente fazer isso. Veja como muda a atmosfera de uma escala para outra. E você vai vendo no seu sentido se isso que ele está falando faz sentido, entende? Agora sim, se você consegue ouvir ou não fazer sentido, tá dando provas aqui, né? Matemáticas, científicas. Agora vê se você consegue apreender isso através desse outro desse sentido, né, que não é essa inteligência, essa outra inteligência, né, de tentar, através da gravidade tonal do que ela está dizendo, né, tentar sentir essa força, né, na verdade é isso. Então, olha, eu vou na escala Lídia e depois vou passar para a estrutura da escala diatônica maior, tá bom? Ó, que aqui, né? Vou tocar aqui embaixo sempre a tríade, que é o que ele está pedindo em relação à tônica da tríade maior lá. É isso que ele diz, que na natureza, que quer acontecer na natureza, né? Esse Fá. Tanto que, olha só, mais uma forma de ver. Se eu pego isso aqui, ó, Dó, Mi, Sol, Si, Ré, Fá, Lá, essas notas estão para cima, né? O Fá que está dando choque. Se eu pegar esses dois, então, ou posso até deixar, mas se eu pegar esse Fá e puser embaixo, tenho que ter dedo aqui, peraí. Já não tem mais problema, você tá vendo? A gravidade tonal mostra pra gente, ó, que esse Fá quer exercer sua força tônica. Ele quer, a gravidade tonal faz isso. E se eu ponho ele no lugar onde ele fisicamente deve estar, entende? É isso, então, no caso do Lídio, ele quer vir para cá, né? Mas agora, essas notas, esse conjunto de notas do Ré, Mi, Fá, Sol, que busca, vai sempre, por isso que ele vai dizer que essa escala ela é horizontal, porque ela busca sempre, ela tem essa horizontalidade, ela é presa no tempo, ela quer sempre ficar voltando aqui. E o Lídio é livre, é uma unidade auto-organizada. O que ele quer dizer com isso, quando ele diz livre? Ele é uma força gravitacional, ele usa aí algum outro lugar que eu não pesquei aqui. Ele é livre de tendências, entende? A escala Lídia, né? Porque não tem essa dualidade, entende? Então ela existe nesse estado flutuante, livre de tendências, livre. Eu posso sair de um Lídio para outro. A gente já vai ver isso no círculo. Eu estou livre, entende? Porque elas são auto-organizadas. E depois ele vai dizer, como eu falei, a escala todas as escalas com quartas justas vão apresentar essa tendência, né, física ao lance, essa dualidade. E essas escalas vão ser são escalas de movimento, são usadas tanto pela relevância delas, né, no ouvido, esse tipo de coisa, mas ela tem sim a sua função na natureza da música, né? Só que ele reclassifica, ressignifica tudo isso, né, e nos mostra de uma forma diferente. Então, deixa eu ver aqui no livro. Ah, tá. Então agora eu vou vir para cá, né, que eu preparei também os negocinhos, tem as coisas do Michael. Temos aqui a nossa série de quintas, né? E
Lá, Ré, Sol, Dó, Fá. E continuo. Mi, Lá, né? Lá, Ré, Sol, Si, Mi, Lá. E assim nós vamos embora. Quando a gente, porque a gente está no sistema temperado, né? Então quando a gente chega aqui no Dó bemol, é de fato um Si, né? Sistema temperado. É a mesma nota, a gente pode dizer, né? O temperamento achata tudo isso. Então forma-se o magnetismo tonal, como a gente viu, uma força centrípeta anti-horário, como o ciclone, né? Que é do raio para o eixo. Então faz aqui a força e aqui círculo da direção harmônica. Uma vez fechado aqui o magnetismo, a gravidade tonal, aqui dentro a gente, como na natureza, pode girar para qualquer lado, tá bom? Maravilhoso, eu fiz aqui fora, né? São espirais dentro de espirais, engrenagens dentro de engrenagens. A natureza é complexa, gente, não é essa coisa direta, né? Isso é a visão humana que é assim, tá? Então aqui a gente pode se deslocar para onde a gente quiser, como eu falei, né? Eu tenho o Fá lídio, posso ir para o Dó lídio. Agora, a gente pode começar a falar aqui, como eu falei, quando a gente tem um movimento horário, um movimento centrífugo, como é na natureza, é um movimento aberto, um movimento expansivo. Se você acelera tudo aqui, entende? Como um liquidificador, vai jogar para todo lado, sabe? Então, a roda de um carro, a mesma coisa, a tendência dela é se desintegrar. Esse é um movimento desintegrador de energia, dissipador de energia, que tem a sua função, mas é um movimento aberto. Então, quando eu faço... Tá vendo? Eu tô indo para cima. Se eu seguir a mesma coisa... E vou embora, entendeu? Como o Jacob Collier diz lá, né? O meta, hiper, super, meta, não sei o que, lídio. E é verdade, porque ele vai indo infinito lá para cima, né? Se eu quiser, que nem ele fala, né? E no sentido anti-horário, que é... A gente vai ter aquela sensação, como o Michael costuma dizer, né? Lá e tal, mais flutuante, vamos dizer assim. É um movimento mais sutil, mais concentrador de energia, vamos dizer assim, entendeu? Tá vendo? Agora eu vou fazer ao contrário, eu tô no Fá, vou pegar Si bemol, Mi bemol, tô indo aqui no anti-horário. Eu vou mesmo subir as pontas para, tá bom? Como eu fiz com o outro, para não dar essa também, né? Porque fazendo a melodia subindo assim também dá alguma tendência. Mas ainda assim, é bom a gente perceber a qualidade do movimento que é diferente. Então veja, toda vez que eu fizer movimento horário, independente de onde eu estiver, representa um movimento mais aberto, mais direto, tá bom? E toda vez que eu fizer anti-horário, essa é a minha visão. Eu mudei um pouquinho, porque lá no Michael, o Fá tá aqui e tal, tem a ver com tudo que o Russell falou, mas baseado lá nos meus outros estudos né, sobre movimentos naturais e tudo mais, como eu já falei, centrífugo, centrípeto e tudo mais. Ainda vai ter mais implicação, eu vou falar mais um pouquinho sobre isso já já. Então, eu adotei assim, tá bom? Essa visão. É que centrífugo e centrípeto, ele se adequa bem na minha... Além de estar alinhado com a natureza, é disso que se trata também nesse conceito. Aqui a gente já não tem mais bemóis, tá vendo? Mas esse movimento representa esse outro tipo de força, você entende? Então não importa se eu tiver aqui já não tem mais bemol. Falo no sentido dos bemóis, mas aqui eu estou no sentido dos menos sustenidos, digamos assim, entende? E aqui sentido sustenido, mas posso acabar indo. Então é isso, tá bom? É assim que a gente vai sentir, de modo geral. E é isso que ele propõe. Então, e você já viu, né? Que quando eu estou lídio, tônicas lídias, eu estou flutuando no universo, entende? Eu posso ir para onde eu quiser porque eu estou livre de tendências, ó. Tá bom? Então, se eu faço esse Dó, por exemplo, agora eu faço um Dó maior, ferrou, já estou preso voltando pro Dó. Tá bom? Existe, vocês vão ver esse movimento, tá tudo lá, escala vertical, já vamos chegar já, horizontal. Tá bom. Então agora nós temos a nossa unidade, a escala lídia, que é lá o centro unificado, auto-organizado, né?
aqui a tônica lídia, que tem aquele seu poder conferido por toda essa gravidade tonal, vai cair lá embaixo, né? Tuf, ela é que é a base do negócio que tá. Mas aí a gravidade tonal continua essa escada, né? A do sol, ré, lá, mi, si, tá bom? E nas suas configurações, né? E escala lídia. Pode ver tudo que eu tô aqui, todos eu posso tocar tudo junto, que vai dar certo. Tá vendo? Tá tudo soando. Por quê? É tudo em harmonia. E agora começa mais uma parte incrível desse conceito, na minha opinião, que é escala e acorde são duas caras, entendeu? Do fenômeno indiviso, vertical e horizontal. Então, assim, um acorde é uma representação da escala lídia, entende? E a escala é a representação horizontal, né? Então, eles têm que estar em unidade um com o outro. Não pode haver essa dualidade, não pode haver essa briga, esse conflito. Harmonia, o Russell vai a fundo nas coisas, como eu estou falando. A harmonia para o Russell é isso, é ressonância, né? É a energia passando livre de interferência, né? É no melhor sentido mesmo. Então tá. Então ele põe também na terminologia, põe ordem nas coisas. Então, todos os acordes que a gente vir aqui e tiver aqui são Fá lídio, entende? São representados, é a força harmônica, uma representação vertical da escala lídia, tá bom? E por que é gênero harmônico? Isso aqui forma um campo harmônico? Forma! Aqui tem um campo com o qual a gente pode fazer harmonia? Sim, tem. Mas isso aqui não são acordes do campo harmônico. Isso aqui são gêneros harmônicos. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o gênero, genética, ele possui a identidade, né? Então, embora ele seja um modo, ou seja, ele faz a gente olhar nos dicionários, gente, estudar o que é modo no seu significado mais direto e primário. Modo é o jeito de ser ou estar, né? Então, esse acorde dentro da escala lídia, ele é um jeito de ser ou estar do lídio. Todos esses acordes são representações do lídio, formas, modos de lídio, entende? Isso sim, agora, na minha opinião, explica as coisas mesmo. E como ele é um gênero modal, né? Ele é um modo, ele é por ele mesmo, tem a sua identidade, mas ele vem do lídio. Ele tem o Fá, que é a tônica lídia. Onde está essa genética? É no Fá. Então, Fá, 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 você vê que, na verdade, são tudo que a gente está vendo. Legal essa tabelinha do Michael, né? Esse pedaço aqui eu achei bem legal. É Fá com baixo em todas as notas, entende? Então ele chama o Russell de tônicas modais aqui, né? Essas, não a tônica que é o DNA, né? Da escala matriz, a escala mãe. O Michael também fala escala pai, eu vou adotar escala mater, né? Matriz, vem da mãe essas coisas. Então, a gente vai depois ver isso na hora do chord scale, lá no chord mode, na hora de, né, relacionar acorde e escala, que é onde a gente está começando a entrar, entende? Então, a escala matriz eu vou chamar, né, escala mãe. Então, todos eles têm o DNA da mãe, né? Lídia, que é o Fá, a nota Fá, a tônica lídia, entende? Todos eles são Fá lídio, tá bom? Isso é bom a gente enfiar na cabeça. E, olha lá, o que é o mais importante, essas qualidades de acorde, por estarem em harmonia, gente, não tem avoid, não tem nada, eles simplesmente são gerados aqui nessa escala. Então, o acorde meio diminuto vem da escala lídia, o acorde Fá, o acorde maior com sétima maior, vem da escala lídia, o acorde maior com sétima menor, vulgo, né, dominante na teoria tradicional, vem da escala lídia, entendeu? O acorde menor, que é né, o seu relativo, vem da escala lídia, entende? Dessa que, depois da complexificação da escala lídia, das outras escalas lídias, virão ainda todos os outros acordes. Em pouca coisa a gente vai ver que engloba todos os acordes da música ocidental. Mas na origem, então, gente, já põe na cabeça agora. Essa já é uma revolução aqui
desse conceito, né? Logo de cara, temos os modos, gêneros modais, né? Cada um desse é uma forma lídia, vamos dizer assim, uma cara lídia, e depois todas as suas, o George Russell, ele mostra lá no livro, todas as suas montagens, entende? Todos os tipos de sol que a gente pode ter, com todas as extensões e tudo invertido e tudo, e usando sul, sol não sei o que, tudo quando a gente fizer inversões. Todos os tipos de Fá baixo Lá, Fá baixo Dó, Fá baixo Mi. Então, como resumo, tá? Esses tipos de acorde vêm daqui e esses outros, como você talvez já tenha percebido, são inversões. E nessas inversões a gente vai ter em princípio, tá bom? Fá baixo Lá, baixo na terça, baixo na quinta e baixo na sétima, tá bom? Então, ó, isso é o primeiro modo, o terceiro modo, que é o Fá baixo Lá, o quinto modo, modo 5 e o modo 7, tá bom? Que é o Fá. Depois, quando eles forem invertidos e depois quando entrarem outras notas, né, de alteração na escala, vem o acorde maior com bemol 9 também, sabe? Vem todos os acordes, como eu falei. Então, quando eles receberem, tiverem assim, né, o trato, digamos assim, das inversões, quando a gente entrar nisso, aqui também, nesses graus, onde são inversões, se geram outros acordes, acordes sus, eles também podem ser representados por outros acordes aqui, entendeu? Então, todos, não sei se está entendido isso, todos esses acordes são Fá lídio, escala e acorde. Então, o que isso quer dizer? Vou voltar para essa rodinha aqui. Eu tenho Fá lídio, eu tenho Dó lídio, eu faço esse movimento. Que eu sei que é um tipo de movimento que eu quero fazer mais direto. Aqui eu posso tocar qualquer gênero modal, entende? Ao invés de Fá, eu posso tocar o quê? Sol 7. Sol 7 é Fá lídio, entende? É uma representação do Fá lídio. Então, ao invés de fazer, eu posso fazer simplesmente Sol 7, aqui no caso 13. Por que não? Só para dar a nota. Entende? Indo para o Dó. Ou eu posso fazer o Si meio diminuto. Você percebe que é tudo a mesma sonoridade? Isso aí começa a pirar a gente, né, gente? Aqui é uma grande coisa, uma loucura desse conceito. Por quê? Unidade, gente, sabe? A escala é o acorde é a escala, é uno com o nível é um aspecto só, um do outro. Essas forças, o fenômeno indiviso, é uma coisa linda demais tudo isso, na minha opinião, e muito eloquente, muito coerente. Então, quando eu toco aqui, eu não tenho a void nenhuma. Posso fazer o que eu quiser aqui, entendeu? Tá bom? E posso depois se eu for pro Dó. Bom, vamos seguir, que isso aqui é... Bom, a gente tem nosso núcleo, a nossa unidade, auto-organizado, tá? Então, até aqui, o nosso 4 mais, né? A gente tem essas 6 quintas que formam essa organização, a escala lídia, né? Que é uma organização que ele diz que é perfeita, totalmente consonante, livre de interferências por onde a gravidade tonal pode fluir, né? Então, aqui, quando a gente segue nas nossas quintas, a gente faria então, eu venho lá de baixo agora, Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si. Eu teria aqui o meu Fá sustenido. E depois que eu tenho, continuando aqui, ó, o Dó sustenido, o Sol sustenido, que aqui já é Lá bemol, o Ré sustenido, que é o Mi bemol, o Si bemol, e de novo depois lá na outra, né? Eu vou ter o Sol bemol, né? É isso que ele joga lá para o final. Por que ele fez isso? Porque o conceito está falando, gente. Então, ele quer acomodar a teoria, né, da música ocidental, de tudo que acontece, né, dos tipos de acorde. Afinal, veio lá do Miles, essa coisa, né? Porque o Miles fala, eu queria saber todas as mudanças de acorde, todas as progressões,
tudo que eu posso fazer de escalas, possibilidades e tudo, e é até engraçado, ele acha engraçado, ele fala no livro. Pô, Justo Miles, né, que é a última pessoa que eu pensei que não soubesse tudo, né, achei que já soubesse todas essas coisas e tal. É muito interessante. E ele vai buscar, né, então quando ele chega aqui, como é que ele vai tratar as outras notas? Aqui é interessante que também tá lá, vai lá no canal do Michael, né, tá lá no canal dele, o começo, os primórdios, da onde veio a teoria, como a coisa aconteceu, os pensamentos e o tipo de pensamento que levou o Russell também a esse tipo de pensamento, né? Do serialismo, o contato que ele teve com os caras lá, alunos, né? Da galera de Viena lá, do Schäuble e tudo mais. Então, bicho, assim, são teorias da pesada, ele vem fundamentar. E aqui vem a ideia, então ele diz lá, da dissolução da tonalidade. Então aqui nós temos uma gravidade tonal, uma tonalidade estabelecida, vamos dizer assim, perfeita. A partir daqui, nós vamos ter um afastamento. Essas notas que vão entrando aqui, elas estão no todo, elas interferem, né, nesse campo, digamos assim, nesse universo integrado aqui, que é o da escala Lídia. E cada uma delas vai representar uma força, né, que vai interagir aqui, que seriam as nossas tensões, né, na teoria tradicional, que a gente chama de tensões, e que aqui não. Ele diz que conforme a gente vai se afastando em quintas do núcleo da gravidade, a gente vai obscurecendo isso. O que ele quer dizer com isso? Então a gente já vai ver, ó, Fá do Sol. Exatamente isso, eu vou obscurecer. Então, partindo do núcleo da gravidade, e aqui, por que ele pula? Porque ele pula para acomodar, como você vai ver. A partir daqui vai dando todos os acordes. Ele também diz que isso é em relação à nossa teoria, para acomodar, em conformidade com as leis da física, continua em conformidade, não quebra a nossa gravidade tonal e a nossa escada, e vocês vão ver já por quê. E com isso ele acomoda na ordem em que foram aceitas e foram aparecendo também, segundo ele, historicamente, essas outras formações e tipos de acorde na música ocidental. É demais, entende? Então, primeiro a gente tem o acorde aumentado, a alteração na quinta, seguindo as nossas quintas. Então o que ele faz como resumo? Ele pegou, depois do Si, o Fá sustenido, que virou Sol bemol em relação à tônica, que é a nota mais próxima, logo, a que mais choca, né? A mais distante, essa dualidade, e jogou lá para o fim das quintas, tá bom? Ótimo. E o que acontece? Quando a gente olha naquela tabela, não vou voltar nela, mas lá no livro tem da justificativa do intervalar das coisas, no intervalo de segunda maior, é a nota de baixo, que continua sendo a tônica. Logo, a gente não perde a nossa gravidade tonal, ela continua caindo. E no intervalo de sexta, que também é de terça, a sua inversão, também. Então, a partir daí, vamos ver como isso funciona, né? Sensorialmente, como a gente percebe isso. Então, olha só que legal. O Michael também traduziu assim como semi-integrada, que é o que ele põe, né? Semi-ingoing. Então, ingoing e outgoing quer dizer integrado, ingoing, para dentro, movimento em direção a, né? E em direção para fora, né? Outgoing, saindo, né? Saindo da onde? Do núcleo da consonância. Tá vendo o que ele está falando? Aqui nós temos a gravidade tonal integrada perfeita. E aqui ainda temos um núcleo onde a gravidade tonal integrada atua muito forte, que é o que ele chama de núcleo da consonância. Ainda estou nesse núcleo, sob o poder desse núcleo, tá bom? Ainda nessas duas esferas, dessas próximas quintas. Então, eu tenho aqui o meu núcleo Fá maj 7, que representa, que é o acorde, o modo 1, que representa essa gravidade tonal integrada. Quando eu toco isso, eu sei que eu tenho Fá lídio. Todo mundo lídio, né, gente? Enfim, não preciso ficar falando lídio, enfim, tá tudo até escrito aqui. Então eu tenho o meu Fá maj 7 e continuo. Quando eu coloco a próxima quinta vai representar a quinta aumentada, ele diz que esse som está dentro do núcleo da consonância. Eu tenho uma outra cor, né? Mas ela não obscurece o meu acorde aqui. Então, ó.
posso ter, ó. Posso ter, é o que ele diz, então. Então, esse é o primeiro afastamento e elas coexistem. Eu vou substituir, mas às vezes eu posso tocar as duas, elas vão coexistir, porque existe um núcleo que está em ressonância total com a tônica, em conformidade, e eu posso, em cima desse núcleo, colocar isso. Eu não destruo, mas eu vou, à medida que eu vou indo para lá, eu obscureço isso aqui, tá bom? Muito interessante. É um provocador, né? Não tenho o que dizer. Tá bom. Depois do lead aumentado, por quê? Porque eu tenho essa quinta, né? O dó sustenido. Quem é a próxima quinta? Sol sustenido, que enarmonizado pode ser visto como o Lá bemol, certo? Ou seja, a terça menor em relação a essa tônica aqui, Lídia, tá bom? Olha lá, eu tenho uma cor, mas eu não destruí, eu consigo ouvir Fá, Dó, Lá. Tá vendo? E eu posso ouvir até as duas. Ainda ouço íntegro aqui, já começando. Se eu coloco uma ou outra é mais fácil, as duas já dá uma pesadinha, mas estou no núcleo da consonância. Então, olha, eu tenho a quinta maior. E quando eu tenho a terça, que é o Lá, né, nesse caso, no meu empilhamento, Sol sustenido Lá, eu já tenho a cara do diminuto, gente, que é a terça menor. Então, olha só, porque eu tenho a escala lídia, então se eu substituir, né, com quem que eu fico? Com aquela cara aí, ó, já tenho o meu diminuto. Tá bom? Eita, que maravilha. Mesmo eu posso pôr aqui, ó, o meu Fá, ó. Entendeu? No núcleo. Tá bom, já tava esquecendo. Então eu tenho... Essa já me afastei um pouquinho. Tá? E essa aqui, quando eu ponho as duas. Interessante! Tá bom? Aí eu já vou para a minha próxima nota aqui. Quem que vem na minha próxima? Do, Sol, Ré sustenido, Mi bemol. Agora, o que o Mi bemol é em relação a Fá? A sétima menor. Então agora que a gente costuma a pensar, ouvir, né, tá acostumado, eu tô acostumado, e a maioria das pessoas com quem eu converso também, né, óbvio, é isso, acorde dominante, que não existe aqui, porque não tem função, você é livre aqui, não tem essas tendências no conceito, né, então, isso não é um acorde dominante, isso é uma tríade para o conceito totalmente integrada, entendeu, que está em conformidade com a tônica lídia, e eu tenho uma sétima menor, que é uma cor. Eu não preciso fazer. Tá vendo? Já estraguei, voltei, nem vou voltar, tá bom? Para não dar. Então eu tenho, ó. Tá vendo como a gente tá mudando a nossa relação? Só aqui nessa explicação eu já vejo. Se eu faço tríades tal, que eu nem vou fazer agora, empilhamentos e coisas, é diferente. Essas notas estão em uma outra relação, em relação à tônica lídia. Você vê que nós estamos falando aqui de harmonia, de ressonância, de unidade, né? Entende? E de dissolução, de afastamento, de estar mais próximo, de forças operantes, né? Não tem a ver com essas coisas de subordinação, de regra, uma nota que está subordinada a outra nota que é do arpejo do acorde, que vai ter que resolver nela. Não tem nada disso, né? Entende? É bem diferente, é outro universo. Tá vendo? Ele é apenas esse acorde, não pede para ir para lado nenhum. Então aqui, ó, nós temos um acorde lídio bemol 7, que é o que vai dar o meu lídio. Então eu tenho ou a escala aumentada, né? Eu substituo. Agora, se eu substituo a sétima também, quem que eu vou ter? A escala de tons inteira. Então, olha só, eu tenho lídio bemol 7. Se eu não substituir. Agora, eu tenho entre as duas, né? Porque eu já tenho o meu lídio aumentado no núcleo da consonância. Só aqui a gente já tem
todos os acordes da música ocidental, os principais, maior, menor, diminuto, aumentado, meio diminuto. Agora aqui, por isso que essas escalas também foram classificadas como auxiliares, porque elas estão já dentro dessa função que já foi englobada, porém agora elas representam a escala na sua totalidade, elas representam uma complexificação, entende? Vai acrescentando cromatismo, então ela seria uma auxiliar da aumentada, a aumentada na sua versão completa, digamos assim, mais complexa, né? Então eu tenho a minha aumentada, né? E se eu puser o bemol 7, eu fico com a versão mais complexa, né? Dessa mais colorida, mais tensa, né? Digamos, dessa do lead aumentado. Então, por isso que ela é auxiliar, ela auxilia, a gente vai ver depois na tabelinha lá, o aumentado, o lead aumentado, assim como auxiliar diminuta, que é o si bemol, né? E o si bemol. Quando eu acrescento isso no diminuto, ó, tá vendo? E eu já tenho o que aconteceu no meu aumentada, pronto. Eu posso já ter a configuração da escala diminuta. Tá bom? Ela auxilia, ela complexifica ainda mais a diminuta. Tá bom? Tá bom? Ela fica completa. E o que é auxiliar blues diminuta? Auxiliar da diminuta, blues, é a inversão, que a gente chama de dominante de diminuta. Então eu vou ter na auxiliar de diminuta, eu vou ter a semitom, tom, que é a inversão, né? Semitom, tom, semitom, é a inversão da diminuta, que é tom, semitom, tom, semitom. Por isso que ela fala, ela é auxiliar, ela é a versão mais complexa, entende? Então, ó, semitom, porque ela tem a segunda menor, né? Que em relação ao fundamental já é o choque, digamos assim, né? Uma cor que já destrói, entende? No caso, aquela não destrói, tira tudo, mas desintegra sim aquela compreensão da tonalidade, né? Por isso que é a dissolução da tonalidade, né? Essa ideia. Então, se eu venho aqui e já coloco outras notas, né? Aí, ó, eu já estraguei. Tá vendo? Se eu faço o acorde de Mi bemol menor, por exemplo, eu poderia fazer com essas notas. Já fica bem, tá vendo? Bastante difusa essa sonoridade por causa dessa, né? Então é isso que ele diz. E essa aqui, então, nós temos auxiliar, né? É isso, é uma maravilha, gente, é uma maravilha tudo isso. Então aqui está feito todo o cromatismo. Com isso, o que nós vamos ter? Tudo isso, óbvio, está no livro, mas o Michael traduziu, essas aqui eu coloquei, geram acordes, são passivas, elas têm unidade, ou seja, elas não querem ir para lado nenhum, entende? Como a gente vê quando o Debussy faz, quando a gente usa. Isso me explica muito, entende? Ou o lead aumentado, né, quando a gente faz, ou o lead bemol sé. Tá bom? Não quer, eu posso ficar aqui, que nem o povo fica, né? Esses compositores lá, os franceses e tudo mais, sobretudo essa galera, entende? O impressionismo deitou e rolou. Então tem a escala lídia aumentada, auxiliar aumentada, que complexifica, tá vendo aqui, ó? Põe, você pode, então, substituindo, né? Você vai ter uma complexificação, aqui a mesma coisa, lídio diminuto, que é o bemol 3 que representa, né? O diminuto, aí a gente tem a quarta aumentada aqui. Auxiliar diminuta, tá vendo? Que complexifica. Lídio bemol 7 também, entende? Que é a nossa auxiliar, como a gente viu, né? A escala que complexifica, auxilia. E a outra versão mais complexa ainda, né? Que é a nossa dominante de diminuta, que a gente chama, né? Essa aqui a gente chama de tons inteiros também, entende? Por que não? Você pode saber que é o tons inteiro, mas qual é a função dela, entendeu? Ela é uma função auxiliar da aumentada. Quando você vira um acorde que engloba essas tensões, digamos assim, bemol 13, né? Sétima menor, entendeu? Bemol 13, ou sustenido 5, não sei o quê. Você vai cair numa escala própria, né? Então, na auxiliar aumentada, vamos cair agora nas escalas, que é o que nos importa. Eu já vou mostrar. Essas são as escalas que se geram, né, do cromatismo. E isso aqui está o cromatismo, aqui é o lídio cromático,
né, o sistema lídio cromático. E ele engloba, óbvio, as escalas horizontais, que como eu comentei lá um pouquinho para trás, tem a quarta justa e buscam sempre a sua tônica. Elas têm a tendência, elas buscam sempre o 1 ou sexto grau, né, que é o gênero harmônico, é a cara menor, né, do maior. Tudo é maior, né, no conceito. Tudo vem da escala lídio, né, o acorde maior, tudo. Então tudo é sempre maior. Esse é um modo, né, uma cara, né, toda a sua versão é aquilo, né, yin e yang. Sempre tem o lado, esse outro lado menor e maior, né, dentro dessas duas forças, dentro de uma escala, né? Pelo menos são esses opostos, né, complementares, né? Enfim, só que essas aqui não geram acordes, tá bom? Quando a gente faz um acorde aqui e toca essa escala, elas têm a void, entende? Elas são escalas de movimento, tendenciadas, a gente vai ver isso mais para frente, tá bom? Esse conjunto todo é que vai formar o sistema lídio cromático que vai dar todos esses acordes, entende? Só na escala lídia você vai ter esses gêneros modais, Fá, Sol, Sétima, blá, blá, blá. Quando a gente vai para o lídio aumentado e coloca uma quinta, essa quinta aumentada resulta em todos os gêneros modais, alteração óbvio, como, né, a escala de base. Então eu tinha um Sol 7 como o modo 2 do lídio, como agora esse lídio é aumentado, eu tenho um Sol 7 sustenido onde? Qualquer acorde cavernoso desses que eu vir aqui, a partir de agora, ó, aqui o Lóculo 9, olha aqui o menor, quando eu chegar no sexto grau, vou ter o menor com sétima maior, que nada mais é do que o sexto grau dessa outra escala, entende? É uma outra história. Aqui a gente já tem tudo no núcleo da consonância, que a gente dá harmonia tradicional, ou seja, todos os acordes que a gente conhece só vêm nessas três escalas. Depois, quando a gente vir todos esses acordes, olha só, eu quero ir para o Dó, né? Saio de um Fá lídio, estou fazendo um movimento, e é por isso que eu sinto o movimento, inclusive. Então, eu saio de um Fá lídio, essa versão aqui sem nenhuma alteração, né, só das quintas puras, eu saio de um Fá lídio, eu tenho meu Ré menor, Sol 7, que é um movimento que também pertence ao Dó, entende? Quando eu estou indo no círculo lá para uma outra tônica lídia, eu estou indo para o Dó, estou indo para perto, essas duas, isso é a dualidade e a beleza da coisa. Esses dois acordes, eles estão dentro de Dó também, entende? Para nós a gente chama de Dó, chamaria, né, no tradicional, 2, 5. Aqui a gente tem 6, 2, né? E eles, só que se a gente cai no Dó e não cai num Dó lídio, como a gente viu, continua tendo a nota Fá, a gente cai na dualidade. Fica preso. Se você não vem pro Dó lídio, porque Dó, as notas Ré menor, Sol, Si meio, não sei o que, existe aqui e existem aqui. Entende? Só que ao repousar, como a gente viu, a gente está num estado de unidade quando a gente está na tônica lídia. Então eu faço um movimento porque ele busca o Ré menor Sol, busca esse Dó. Ele busca a sua estação tônica, ele busca a sua tônica, ou Dó ou Lá menor, que está aqui dentro também. Então, buscando pelo Dó, ele puxa esse bloco, entende? Que está aqui, que pode ser de lídio aumentado, de lídio diminuto, entendeu? Aquele bolo de acorde, cores em movimento. Eu vou pegar uma outra tabela, depois vou abrir, tá bom? Então aqui dentro as cores, entende? E esse bloco é puxado para cá. E aí a gente vê, se a gente cai aqui e usa o Fá, a gente fica preso aqui nessa dualidade. Se a gente tem o Fá sustenido, a gente está flutuando de novo na gravidade tonal que está aqui dentro. A gente, aí sim, está flutuando para lá e para cá, para onde a gente quiser. Então olha, se eu pego um Fá e venho para o Dó menor, eu estou vindo para cá, para o Mi bemol. Tá vendo? Olha o tipo de movimento. Vou fazer com os dois, com baixo. Tá? Por quê? Porque Dó menor é Mi bemol. O Dó menor é a cara menor, né? Tá bom? Tanto que eu posso fazer. Tá vendo? A gente pode ver todas as outras escalas, aquele monte de coisa, como uma complexificação, gente. É o lídio em seus outros estados, entendeu? Lídio aumentado, lídio diminuto, né? Lídio bemol 7. Aqui já tem tudo. E essas aqui são mais complexas, mas na verdade, quando você vira um acorde desse, você vai poder jogar o lídio do mesmo jeito. É surreal, olha só. Vou botar um Fá diminuto.
Já tô aqui no auxiliar diminuto, tá? Tá bom? E vou jogar um Fá lídio. A gente pode falar, ah, Marcelo, tem o Lá, tem essa nota. Está dentro de uma consonância, de um núcleo, entende? Então, a escala que é mais, que está em total consonância, que a gente diz, vai dizer, né? A escala mãe, né? É a lídio diminuta. Auxiliar, né? Diminuta. Completa. Ok. Mas por causa da unidade, porque isso vem disso, e a gente já viu que a gente pode pôr, eu posso colocar a escala lídio aqui em cima, entende? Assim como em cima da escala lídio, do lídio puro, digamos assim, eu posso colocar o diminuto, eu tenho um núcleo integrado, entende? Essas coisas estão conversando, então isso aqui está mais ou menos dentro, é assim que eu vejo também, entende? Ele vai se afastando, mas eles conversam o tempo todo, entende? Porque existe o núcleo, ele faz parte do universo, apenas a gente aqui vai tendo consciência e vai vendo o que essas coisas fazem em relação, esse é o sentido também de cores, de tensões, esse tipo de coisa. Não são tensões, né? Eu também nem falo mais isso agora, dessas cores, porque como essas forças estão atuando aqui dentro, entendeu? Como o integrado, se a gente faz tudo lídio, está totalmente integrado. Agora, quando eu ponho algo, entendeu? Que vai se afastando disso, que a gente chamaria de outside, nota fora, tensão, essa força atua nesse núcleo junto, entende? Pô, que maravilha! Ou então, começa a gente a fazer coisas, na minha opinião, outros pensamentos levam para outros lados, né? Então, falei sobre as escalas, falei do que mais que eu tenho que ver. Ah, como achar a escala. Daqui tabelinha do Michael de matar. Também tem no livro lá e tal, mas aqui tá explicadinho. Eu dei uma complementada aqui, tá? Só pra gente ver em termos de acorde como é que seria isso. Então, olha só. Aqui é o tal do parent scale, né? A escala matriz, escala mater, né? Toda a escala. Então, eu falei, quando a gente vira um acorde, a gente já vai pensar que ele é uma escala lídia, né? Só isso. Quando a gente tem, ó, fundamental, x mais 7 x, em relação ao intervalo com a tônica lídia, a gente pode matar, né? Esse é o macete. X mais 7, o acorde, né, com sétima maior, acorde com sétima maior e quinta maior, ou acorde com diminuto, então é escala lídia na fundamental, tá? Então, Dó mais 7. Aqui está em maior consonância, né? Tá bom? E o diminuto. Tá? Então, esses são que estão maior consonância, né? Claro, pode botar a lídia, já falei, já expliquei, mas enfim. Esse é o macete para já a escala lídia mãe, né? A escala matriz. Então, quando o acorde ele é x7, ou seja, vamos supor um Dó 7, lídio no bemol 7. Tá bom? Pô, depois você vai pegar uma musiquinha, um negócio, pega aí, como ele diz lá no livro mesmo, Ana Maria, como diz lá no artigo lá do Alexandre, lá na internet que tem aí sobre o livro cromático. Pega o Ana Maria, bicho, e dá uma olhada e pega e faz com esse macete aqui. Bom, Mi bemol 7, esquece os baixos. Bom, lídio no bemol 7, lídio não sei onde. Pô, claro, e depois avança com os cromatismos, as coisas, mas em princípio é ridículo eu acho tudo isso assim. Todos esses anos, ele me provoca demais, esse Russell, entende? Me provoca demais. Então tá, acorde x7 maior com sétima menor, lídio no bemol 7. Tá bom? Acorde
com sexta menor, né, que é aquele que vai dar na primeira inversão lá do modo 1, tá bom? Com o menor com a sexta menor, que eles têm aqui, né, no nosso. Então, é a escala lídia no próprio, na sexta menor, né, ou na quinta aumentada. Então, ó, Lá bemol nesse caso Dó, Lá bemol baixo Dó, ou Dó menor com bemol 6, lídio no bemol 6. Sonoridades, ó. Tá, aí quando a gente tem um acorde meio diminuto, então eu tenho lá um Dó meio diminuto, menor 7, bemol 5, lídio no bemol 5. Tá? Que maravilha! E depois, é claro, né? Se você alterar, tiver a quinta aumentada, você já vai ter o Locri 9. Locri 9. É assim, gente, é muito, muito descomplicado, né? Enfim, no quinto grau, que vamos ter lá a inversão, é a quarta. Então, o que a gente tem? Fá lídio na quarta. Então, quando a gente tem esse acorde, que é Dó sus, eu não falei ainda sobre... Ele também pode ser representado, né, pelo acorde sus, tá bom? Eu comentei sim lá e depois a gente aprofunda. O Michael ainda vem falar com a gente, ainda vou fazer vários vídeos, isso só pra você ter uma ideia, tá bom? E essa ideia já tá indo longe pra caramba. Então, ó, isso aqui é uma síntese de tudo. De escala do Barry Harris, do Messiaen, não sei o que, do Kenny Werner, rumo à liberdade, rumo àquelas coisas todas. Nossa, é muita coisa. E o Kenny Werner também tentou simplificar através das sonoridades, dos grupos de acorde, vê lá qualquer coisa, esse episódio, mas aqui eu acho que é totalmente coerente, né? Com todo o resto, a unidade e tudo mais, enfim. Então aqui, ó, em graus eu peguei, só pra gente ver. E vou fazer um movimento, veja, aqui é um exercício pra gente pôr em prática para fechar esse primeiro rolê pelo universo lídio cromático. Tá bom, então tem o meu Fá lídio, vamos tentar perceber os movimentos, entende? Centrífugo, centrípeto, horário e anti-horário. E a qualidade de movimento que é diferente. Ai, 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 que maravilha! Então agora, olha só, eu tenho aqui os graus, né, dos nossos modos, né, das 3 escalas principais. Bom, eu posso ter os menores, as cores menores, né, dessas tônicas lídias, então as versões menores. Estou fazendo a mesma coisa com outras cores, gente, e de outro modo. Ai, ai, ai. Olha aí, igual Mi bemol menor resolvendo Fá. É, mas é, né? Como é que é? Depois cai, Mi bemol para o Ré, né? Enfim, que maravilha as versões. Agora eu vou fazer só a linha de cima ali para a gente sentir essa complexificação. Então, ó, lead aumentado, aumentado, diminuto, que é um pouco mais tenso, de novo, lead aumentado e volto para o Fá. Então, como seria, ó? Sol bemol de aumentado. Ó, que barato, posso ter. Ai, ai, ai. E assim nós vamos, né? Vamos fazendo tudo que tá vendo. Eu não tô falando escala, não tô falando nada. Agora eu posso usar outros, é óbvio, devo usar outros
gêneros modais, né, que estão ali. Então, por exemplo, o Fá. O Fá eu vou usar já aquele que é o do sétimo, tá? Do Lead aumentado. O Fá Lead aumentado eu vou usar. Eu escolhi. Só que eu vou usar aquela inversão dele lá, o sétimo, né? O modo, que é com a sétima no baixo, tá bom? Olha só que já deu. Ai, 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 é provocador, né? Agora eu vou pro Lá menor. Só Lead, o normal, que é o sexto do Dó. Tá vendo? Então olha como eu já entro no negócio. Tá? Aí agora eu vou pro 2 do Lead aumentado, Lá Lead aumentado. Eu vou pro 2 dele, que é o Si, 7, sustenido 11. Tá? Depois eu vou para o Lá sustenido, que é o quarto meio diminuto do Mi, tá bom, gente? Depois, Lá menor, 6, 7, que é o meu sexto grau do Lead aumentado também, tá vendo? Né? Lead aumentado. É a versão menor dele, o sexto grau. Aí no Mi bemol, Lead diminuto, eu pego o meu segundo modo do Lead diminuto, é aquilo. Então, do meu Mi bemol, eu vou pegar o segundo grau, né? Fá 7, bemol 9, tá bom? Aí eu pego o próprio Lead, o mesmo, o Sol bemol e o Fá. Então vamos ver como é que fica essa sonoridade. Eu saí disso bem descomplicadamente. Eu vou tocar o original e depois vou tocar o outro. Tá? Agora vamos para outra, para reharmonização. Né? Tem o Si. Ai, ai, ai. Então eu tenho. Aí. Ai, ai, ai. Aí eu tenho. É isso aí, gente. Não tenho o que dizer. O conceito do lídio cromático de organização tonal. Olha, tô há séculos para falar desse assunto. Já falei um monte no meio do barulho, no meio do dia. Eu tô um tempão tentando gravar, gente. Vou trazer o Michael aqui pra gente conversar. Por hora, é isso. A gente vai ficar gravitando com essas informações, essa coisa do lídio cromático. Vão no canal do Michael, se vocês entenderam o conceito, né? As justificativas, a fundação teórica e tudo isso. No canal do Michael agora tem tudo e mais um pouco para a gente deitar e rolar. Então vai lá, bomba lá. Se gostou, né? Uma gratidão, dá um like lá para os nossos. Porque é assim que a internet entende essas coisas, né? Então, em relação a isso, que ele faz um trabalho que passa pelo canal, passa pela internet. Então, se a gente puder apoiar, quem estiver disposto, manda ver, tá bom? Tocar o trabalho desse pessoal para frente. Eu estou sempre falando isso, é Saminético, é não sei o que, é todo mundo, é Carlos Almada, o Michael não é diferente, tá bom? Então, é isso aí. E a gente se vê já já, novamente, mais uma vez, dúvidas, críticas, comentários, qualquer coisa que queira falar dessa loucura toda que a gente está por aqui, é só escrever tudo, deixar nos comentários aqui nesse canal, que não passa de mais um mísero canal nesse imenso abismo digital que é a internet, que tudo engole a todos e, em última instância, a todos os cérebros, tá bom? Olha só, para vocês um grande abraço, bons estudos e reflexões e até uma próxima.